A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Jó, no capítulo 6, onde Jó apresenta a sua primeira resposta em relação ao primeiro discurso do seu primeiro amigo, que é Elifaz. Elifaz apresenta o seu discurso nos capítulos 4 e 5, e Jó apresenta a resposta aos argumentos de Elifaz nos capítulos 6 e 7. Então, hoje, nós vamos ver qual é a primeira resposta de Jó. Versículo 1. Então Jó respondeu e disse, versículo 2, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Versículo 3, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Versículo 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Versículo 5, porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Versículo 6, ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Versículo 7, a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Versículo 8, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. Versículo 9, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e acabasse comigo. Versículo 10, isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Versículo 11, qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Versículo 12, é porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Versículo 13, está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Versículo 14, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Versículo 15, meus irmãos, aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Versículo 16, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. Versículo 17, no tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Versículo 18, desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Versículo 19, os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Versículo 20, foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Versículo 21, agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Versículo 22, disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Eu vou ler de novo o versículo 22. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Versículo 23. Ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos? Versículo 24. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Versículo 25. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Versículo 26. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento?
Versículo 27. Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Versículo 28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Versículo 29. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Versículo 30. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Então, na primeira resposta que Jó apresenta para as palavras de Elifas, é que, primeiro, ele se encontra magoado. Ele se encontra, né, quando a gente fica magoado? A gente fica magoado quando uma pessoa querida, quando uma pessoa amiga, quando uma pessoa que está muito perto de nós e em quem nós confiamos, nos desaponta. Quando nós estamos confiados em alguém e de repente aquela pessoa frustra a nossa expectativa. Então, num primeiro momento, ele fala no versículo 2 que ele está sentindo uma mágoa, porque ele está passando por uma situação em que ele perdeu o patrimônio, ele perdeu os seus filhos, no capítulo 1. No capítulo 2, ele contraiu uma doença. No capítulo 3, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E agora, nos capítulos 4 e 5, Elifas faz as primeiras considerações a respeito do sofrimento de Jó. E no capítulo 5, Elifas fala que da parte dele, ele buscaria a Deus para receber a resposta. Então Jó, aqui no capítulo 6, vem e diz: eu estou magoado porque eu estou passando uma situação em que aquilo que eu temia me sobreveio. No capítulo 3, Jó amaldiçoa o seu dia e fala que o que ele tinha medo que ocorresse com ele aconteceu. Então, ele não reclama de Deus de maneira nenhuma. Ele não entende que Deus é obrigado a dar alguma coisa para ele. Mas ele fica desapontado com a circunstância que ele está passando. Ele fica magoado, pensando: por que eu estou nessa condição? Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é soberano. Em nenhum momento Jó ataca a grandeza de Deus. Mas ele coloca uma questão: o porquê ele estava passando por aquilo. Ele não consegue entender o motivo. Ele não consegue entender a razão. E ele fala assim: eu estou com mágoa, estou com miséria. Se pegar a minha mágoa, a minha miséria, colocasse numa balança, seria mais pesado do que a areia dos mares. Ele está usando uma metáfora, obviamente, porque a areia dos mares, se tomarmos toda a areia dos mares, né, o peso seria muito grande, mas ele está dizendo: a minha mágoa e a minha miséria estão mais pesadas do que a areia dos mares, porque as minhas palavras têm sido inconsideradas. O que ele está dizendo? Eu estou falando com Deus, mas eu não tenho uma resposta do porquê eu estou passando por essa situação. Então, o silêncio de Deus faz com que ele fique com mágoa, com que ele sinta o peso da sua miséria. Tanto que ele fala isso no versículo 4, ele fala: por que a minha mágoa e a minha miséria estão pesadas? Porque as minhas palavras não são consideradas. E versículo 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Eu sinto as flechas em mim. E o seu ardente veneno, o veneno está correndo no meu sangue. Eu estou sentindo a picada que está sobre mim. E o bebe o meu espírito. E isso não atinge só o meu corpo, mas atinge o meu espírito, ou seja, atinge os meus pensamentos, o meu ser. Os terrores de Deus se armam contra mim. Aí ele vem e faz algumas perguntas, né? Então, do versículo 1 até o versículo 4, ele comenta que a mágoa e a miséria e as flechas do Todo-Poderoso estão sobre ele. Depois ele parte aqui
para alguns comentários. O versículo 5 e 6 ele fala: o jumento montês, se ele estiver junto da relva, ele vai zurrar, ou seja, ele vai manifestar alguma reclamação? O boi, se está do lado do pasto dele, ele vai berrar por acaso? É claro que não. São perguntas retóricas. Jó está dizendo: vocês não percebem que quando uma pessoa está em boa situação, está em uma condição de prosperidade, de sossego, ela não vai reclamar. Aí ele fala assim: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Ele fala: alguém come o que não tem sabor? A vida para Jó ficou sem sabor. Ele fala assim: quando você come alguma comida sem sal, é insípido, você fica sem fazer nada, você come a clara do ovo sem tomar uma atitude, ir lá e colocar o sal. Só que no caso de Jó, ele não podia fazer nada. O sofrimento que ele estava passando era uma situação que ele não podia fazer nada. Aí vem o versículo 7: a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Jó está dizendo: vocês, para Elifas, né, você falou muitas coisas, dizendo que eu devo buscar a Deus no capítulo 5, mas eu a vida inteira andei com Deus. Como que eu posso aceitar uma palavra dessa? Né? Isso é como uma comida fastienta. Versículo 8: quem dera que se cumprisse o meu desejo. A partir do versículo 8, aqui, nós vemos que Jó pede a morte. Ele fala que ele é fraco, ele fala que está muito difícil dele carregar a cruz. O sofrimento que ele tem passado e o que ele deseja é a morte. Já que Deus não está respondendo a ele, então ele prefere a morte. Ele fala: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Quando ele fala isso no versículo 8, a gente ainda não sabe o que ele está pedindo e o que ele deseja e o que ele espera. Vê o versículo 9: e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Logo na sequência, no versículo 9, quando a gente lê o versículo 9, a gente percebe o que ele está desejando na verdade é a morte. Que a mão de Deus solte sobre a vida dele. Versículo 10: isto ainda seria a minha consolação. Por que ele fala isto ainda seria a minha consolação? Porque as pessoas em geral têm medo de morrer. Em geral, as pessoas querem preservar a sua vida. Mas Jó aqui está dizendo: isso, a minha morte, ainda assim seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento. O tormento era tão grande que Jó fala: se eu morresse, ia ser lucro, ia ser um consolo. A minha alma ia ficar em paz, eu ia ficar em refrigério, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Veja que Jó, ele fala mais uma vez: em nenhum momento eu disse para Deus que ele não poderia me provar, em nenhum momento eu murmurei contra o Senhor, em nenhum momento eu disse nada. Tudo que me veio, eu aceitei, eu recebi. Então, ele poderia simplesmente me matar. Versículo 11: qual é a minha força para que eu espere? Jó está fazendo uma pergunta. Se eu ficar esperando a morte, eu vou ter forças para continuar a sofrer, a carregar esse sofrimento? Nós aqui Jó está fazendo a pergunta. Nós podemos responder que ele suportou todo o sofrimento durante o tempo que Deus designou como provação para ele. Então, quando Jó pergunta no versículo 11, qual é a minha força para que eu espere? Talvez, qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Muitas vezes você está passando por uma situação difícil, em que você talvez já tenha até pedido a Deus em uma prece que ele leve você. Mas se Deus ainda não levou, é porque ele sabe que você tem forças para passar por essa prova e depois ser abençoado, como aconteceu com Jó. Jó aqui, no momento em que ele passava pelo sofrimento, ele ficou em dúvida. Será que eu tenho força? Qual é a minha força para que eu espere? Será que
Vale a pena que os meus dias se prolonguem, que a minha vida seja prolongada enquanto eu passo por isso? Qual vai ser o meu final? O final de Jó foi um final abençoado, onde Deus devolveu tudo o que ele tinha anteriormente em dobro. O seu final pode ser um final de bênçãos e de cura e de renovação na sua vida. Não desanime, confie em Deus. Versículo 12. É porventura a minha força a força da pedra? Jó está perguntando, por acaso eu tenho a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Versículo 13, está em mim a minha ajuda? É aqui que ele fala, será que eu poderia fazer alguma coisa para mim mesmo? Eu teria força para realizar alguma mudança nessa condição que estou vivendo? É como se ele dissesse, a única pessoa que pode me ajudar mesmo é o próprio Deus. Eu não tenho força para mudar a minha situação. Não me desamparou todo auxílio eficaz? É a pergunta que ele faz na parte final do versículo 13. Não me desamparou todo auxílio eficaz? Quem seria o auxílio eficaz de Jó? O próprio Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era o auxílio eficaz dele. Mas ele fala, não me desamparou todo auxílio eficaz? Ou seja, por acaso Deus não me desamparou? Jó está falando da situação dele. Ele fala no começo do capítulo, a minha mágoa e a minha miséria deveriam ser colocadas na balança juntamente com toda a areia do mar, porque é muito pesada a minha mágoa e a minha miséria. Então ele vem e fala, porque o Todo-Poderoso lançou as flechas dele sobre mim, está tudo sobre mim. Mas vejam que em nenhum momento ele murmura contra Deus. Em nenhum momento ele fala, Deus é mau, Deus é cruel, Deus não poderia ter feito isso. Pelo contrário, o próprio Jó fala no versículo 10 aqui, ó, porque não repulsei as palavras do santo. Ele fala, ó, eu gostaria de morrer, a minha morte seria minha consolação e me refrigeraria do meu tormento, se ele não me poupasse, porque eu não repulsei as palavras dele. Versículo 14, ele começa a falar aqui, ó, então a segunda parte aqui, dos versículos 8 até o versículo 13, nós vemos que Jó fala sobre o desejo da sua morte e ele questiona, eu não tenho a força da pedra, a minha carne não é de cobre, eu não posso fazer nada para me ajudar, mas o auxílio eficaz me deixou. No versículo 14, ao que está aflito, no versículo 14, Jó deixa de falar a respeito de Deus, né? Na primeira parte ele fala de como está a condição dele, a sua mágoa e miséria. Na segunda parte ele fala que Deus poderia dar a morte para ele. Aqui no versículo 14, ele começa a falar a respeito de Elifas, a respeito do seu amigo. Ele fala assim, ó, que o que ele esperava diante da situação que ele estava passando era que os seus amigos lhe dessem uma palavra de consolo. Não palavras duras, dizendo, como Elifas disse no capítulo 5, que eu no seu lugar buscaria a Deus, porque Deus tem a resposta. Porque é como se aquela palavra fosse uma acusação contra Jó, dizendo que você está nessa situação porque você não buscou a Deus. Você está nessa situação porque você deve ter feito alguma coisa errada, porque a experiência mostra que Deus faz com que os ímpios colham o mal e que aqueles que fazem o bem, bem lhes irá. Então, ele não acusa Jó, mas a fala dele no capítulo 4 e a fala no capítulo 5 de que eu no seu lugar buscaria Deus, são palavras de acusação contra Jó. Essas palavras são recebidas por Jó como palavras de alguém que não tem compaixão. Ele fala isso no versículo 14 e aqui no versículo 15. Veja, ele fala assim, ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Quando você é amigo de alguém, Jó está dizendo, deveria ter pena, deveria ter piedade, deveria ter compaixão, mesmo que a pessoa tivesse deixado o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, mesmo que eu tivesse deixado de seguir a Deus,
Se você é meu amigo, você deveria trazer uma palavra boa, pelo fato de ser o meu amigo. Aí versículo 15, meus irmãos aleivosamente me trataram, ou seja, vocês estão me tratando de uma maneira ruim, de uma maneira cruel. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve. Como é que é um ribeiro de águas? Um ribeiro, quando ele passa com força. Ele passa seguindo o curso dele, independente dos obstáculos que ele encontra diante dele. Um ribeiro não vai parar diante de uma borboleta. Se a borboleta não se der conta e voar do lugar em que ela está, o ribeiro passa por cima dela. Então ele está dizendo assim, ó, vocês me trataram de maneira cruel, me trataram como um ribeiro de água, como a torrente que passa, que fica encoberta com a geada. Aqui Jó está dizendo assim, imagine um lugar que tem geada e a geada oculta, né, torna difícil a visão, a visibilidade, e nele se esconde a neve. De repente o ribeiro passa escondido. Você não vê, não tem a visão plena do que existe ali naquele lugar, e de repente você passa e o ribeiro passa por cima de você. E aí ele fala no 17, no tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Então assim, a geada e a neve, quando vem o calor, elas também desaparecem. Agora ele está mudando a comparação. Nos primeiros versículos, no 14, no 15, no 16, ele está falando, as palavras de vocês são como o ribeiro de águas, como a torrente de águas que passa debaixo da geada, e neles se esconde a neve. Aí do versículo 17 ele fala assim, no tempo em que se desfaz a geada e a neve com o calor, e quando ocorre o aquecimento, desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Então ele está falando, as caravanas são desviadas dos seus caminhos e sobem ao vácuo e perecem. Ele está falando, da mesma forma, quando o calor vem, ele derrete a neve, ele remove a geada. O calor, ele faz o trabalho oposto, ele tira a geada e a neve. Ele fala assim, as suas palavras estão queimando. Você está ali passando uma situação ruim, vem o calor, vem, aquece e derrete, muda completamente o curso das coisas. Vocês deveriam usar as palavras de vocês para me trazer alívio, mas vocês, ao invés disso, fazem como o calor, que faz desaparecer a neve de uma maneira instantânea. Você vem e coloca uma palavra dura em cima do sofrimento, faz desaparecer toda a esperança que eu tinha de receber uma palavra amiga. É isso que ele está dizendo assim. Aí vem o versículo 19. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Olham para os seus caminhos. Versículo 20. Foram envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Então, veja, você imagine que algumas pessoas estão correndo por um trajeto, estão fazendo uma viagem, estão correndo por um caminho e estão com caravanas e estão seguindo um caminho certo. E de repente, quando eles olham aquele caminho, seguindo um caminho que foi traçado pelas marcas da neve, de repente aquelas marcas foram derretidas com o calor. Aquelas pessoas que estavam naquelas caravanas, que estavam seguindo aquelas pistas, elas se perdem, porque as pistas que havia com o curso dos ribeiros, com o curso da neve, com o calor, derretem e fazem desaparecer qualquer pista do caminho que as caravanas deveriam seguir. Então, os caminhantes que vão vindo
veem o caminho, os passageiros de Sabá olham para eles, mas eles foram envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Ele está dizendo assim, imagine que no meio dessas caravanas vem caminhantes de Temá. O pessoal vem de uma região. Eles olham, vão percorrendo o caminho. Imagine que também vem passageiros, pessoas que são da região de Sabá, que vão olhando para aqueles caminhos. No versículo 20, ele completa o raciocínio. Eles, os caminhantes de Temá e os passageiros de Sabá, foram envergonhados por eles terem confiado. Vamos lá, que vai ter a pista do caminho pela trilha das neves, pela trilha dos ribeiros. Mas quando eles chegam ali, o calor derreteu tudo e eles se confundem. Aqui ele está falando sobre os ribeiros, nos versículos 15, 16, e depois ele fala do calor no versículo 17, e depois ele fala do povo que está em caravanas e que se perde no caminho, porque o calor derreteu os ribeiros e a neve, como quem diz assim, eu esperava que os meus amigos viessem e trouxessem palavras que seriam como água, né, para me dar refrigério. Mas ao invés disso, vieram ribeiros, torrentes de água. Eu esperava que os meus amigos trouxessem uma palavra mais branda, que não fosse como fogo, como o calor do fogo que queima, para eu encontrar um caminho, uma rota para minha mágoa e para minha miséria. Mas eles, ao invés de fazerem isso, lançaram palavras com calor, para derreter toda a minha esperança, fazendo com que o povo, como o povo que caminha, os caminhantes de Temá, os passageiros de Sabá, se perdem e ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Ou seja, eu estou envergonhado, eu estou numa situação de vergonha, porque eu não tenho nem amigos para me trazer uma palavra que seja como uma água suave e como uma brisa. Mas eu tenho amigos que me trazem palavras que vêm como ribeiros, como corrente, e palavras que vêm como calor. Versículo 21, agora sois semelhantes a eles. Ó, é o que ele fala, vocês são semelhantes aos ribeiros e semelhantes ao calor. Semelhantes a quem e me deixam como quem fica perdido. Vistes o terror e temestes. Agora versículo 20, ele fala assim, ó, vocês são semelhantes aos caminhantes de Temá e aos passageiros de Sabá, que ficam envergonhados porque não encontraram um caminho. Vocês são como esses, vocês não vistes o terror e temestes, ou seja, vocês vieram aqui, viram o meu sofrimento, viram que a minha situação é terrível e vocês ficaram com medo. Vocês estão aterrorizados, estão assim com medo e começaram a falar essas palavras que vocês estão falando. Disse-vos eu, agora vem no versículo 23, o 24, o 25, ele, aqui a partir do versículo 22, Jó começa a perguntar para Elifas, para os que estavam ali, se ele estava pedindo algum favor para eles. Para eles estarem ali e para Elifas ser tão mal com as palavras com ele. Ele começa assim, ó, disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes. Ele está dizendo, por acaso eu pedi para algum presente para vocês? O fato de eu ter perdido as coisas, ter perdido meus filhos, estar com a saúde fraca, eu pedi para vocês me trazerem algum presente? Eu pedi para vocês me oferecerem alguma coisa por acaso? Ou eu pedi, versículo 23, me livrem da mão do opressor, ou me redimam da mão do tirano? Aí no versículo 24 ele prossegue, me ensinem e eu ficarei quieto, ensinai-me, eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Jó está buscando respostas, ele fala, digam para mim aonde que eu errei. Versículo 25, ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição?
porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Ele está dizendo aqui que quando um mendigo está na rua e ele começa a pedir alguma coisa para alguém, ele está desesperado, dizendo, olha, eu estou passando uma situação difícil e tal. Muitas pessoas escutam e falam assim, ele é só um mendigo. As palavras dele não são ouvidas. Ninguém vai prestar atenção no que ele está falando. Quando um mendigo sai nas ruas e começa a pedir alguma coisa em uma situação de desespero, algumas pessoas simplesmente abrem a janela do carro e digam, toma aí, leva aí uma moeda. Eles não querem ouvir o mendigo. Eles querem que o mendigo saia da frente deles o mais rápido possível. Fala, toma uma moeda. E outros simplesmente não abrem o vidro do carro, simplesmente não escutam. Então, a palavra de quem está passando por dificuldade é como ele fala aqui, as razões do desesperado são como o vento. Ele fala, vocês vão procurar uma palavra para me repreender? Então, quando eu falo no meu desespero, a minha palavra não vale nada, é como o vento, vocês não querem ouvir? Aí ele fala no versículo 27, mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Ao invés de vocês fazerem isso, vocês estão lançando sortes em relação a quem ele aqui se compara com o órfão. Deus me abandonou, eu estou como aquele que não tem pai, como aquele que não tem mãe. Então, vocês estão lançando sortes para ver quem que vai falar mais contra o órfão e especulais com o vosso amigo. Ou seja, o que é especular? É você ficar falando coisas que você não tem certeza. Então vocês ficam especulando com o vosso amigo, provavelmente você fez alguma coisa errada, Jó. Então vocês estão especulando comigo, vocês nem sabem qual é a minha realidade. Vocês estão especulando. Vocês deviam ser mais meus amigos. Aí ele fala, agora, versículo 28, agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Ele fala, se serve bem a vocês, olhem para a minha condição, olha para a minha doença, olha para o meu estado. Veja se eu estou mentindo na presença de vocês. Versículo 29. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Ele fala, voltem-se para mim, quer dizer, olhem para mim, porque não existe pecado. Jó está dizendo assim, eu não fiz nada errado. Voltai sim, que a minha causa é justa. Ou seja, voltem a olhar para mim, olhem para mim. A minha causa é justa. Versículo 30, há porventura iniquidade na minha língua? Jó está perguntando, o que eu estou falando aqui, por acaso eu falei alguma coisa errada? Eu falei contra Deus em algum momento? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Ele está querendo, quando ele fala do paladar, ele está querendo dizer, ou será que o sabor do que eu estou sentindo do meu sofrimento, que passa por mim e que eu falo com a minha boca para vocês, o meu paladar não dá a entender para vocês as minhas misérias, o que eu estou passando? Qual é a aplicação desse texto aqui de Jó no capítulo 6? Nós podemos dizer que quando nós estamos passando por tribulações e por situações difíceis, existe muita especulação a respeito de o que fizemos de errado. Não passa na cabeça de muitas pessoas, e muitas vezes pessoas que são nossos familiares e que são nossos amigos, que Deus pode ter permitido uma situação ruim para nos provar. As pessoas aqui, Elifas e Zofar e Bildade, que eram amigos de Jó, nesse livro, muitas vezes querem apontar que Jó deve ter feito alguma coisa errada. Se nós voltarmos aqui, mas eles sabiam quem era Jó. Veja aqui, voltando no capítulo 4,
nós podemos ver aqui no começo do capítulo 4, entrando no capítulo 4 aqui, ó, ele fala assim, no capítulo 4, versículo 3, eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Ou seja, nesses dois versículos, nós vemos que quando Elifas começa a falar a respeito de Jó, ele sabia que Jó tinha ensinado muitas pessoas, ajudado pessoas que estavam com as mãos fracas, que Jó tinha feito muitas obras boas em relação a muitas pessoas, mas mesmo conhecendo Jó, dá de entender aqui que eles eram muito amigos. Mesmo conhecendo Jó como ele conhecia, ele ainda acusa Jó, como se Jó tivesse feito alguma coisa errada para passar pelo que passou. E Jó aqui, ele justifica, ele fala assim, eu estou passando por isso porque o Senhor colocou, o Todo-Poderoso colocou as flechas sobre mim. Versículo 4. E eu estou passando, experimentando o veneno ardente, e o meu espírito está bebendo desse copo, e os terrores de Deus estão contra mim. E ele fala assim, o que eu esperava, a minha vida ficou com desgosto, eu gostaria que Deus me matasse, não teria problema nenhum nisso, né? Eu não vou falar mal de Deus. Eu esperava que vocês fossem meus amigos, que vocês me dessem uma palavra de consolo, porque mesmo que eu tivesse me desviado dos caminhos de Deus, é o que se espera de amigos. Agora que vocês são meus amigos, eu espero que vocês me falem alguma coisa. O que vocês podem dizer para mim? Ele fala, vocês estão lançando sortes sobre o órfão, porque agora eu estou como sem pai e sem mãe, agora vocês estão lançando sortes. Ou seja, lançar sortes é o que vocês estão falando a meu respeito, são opiniões, são palavras ao vento, são palavras como alguém que tenta a sorte. Vocês estão especulando com o vosso amigo, estão tentando descobrir, explicar por que eu estou passando por essa situação. Mas agora, olhando para mim, se vocês estão servidos de olharem para mim, eu estou mentindo? Vede se eu minto na presença de vocês. Olhem para mim, não há iniquidade. Ou voltai sim, ó, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Eu falei alguma coisa de pecado, alguma coisa errada? Não pode o meu paladar, o que eu estou sentindo na minha boca, o sabor da minha miséria, da minha amargura, que eu estou compartilhando com vocês, não está comunicando para vocês o quanto eu estou sofrendo? O quanto as minhas misérias estão passando? Então a aplicação desse texto do capítulo 6 é muitas vezes quando nós estamos passando em situação de tribulação, nem poderemos esperar palavras boas dos nossos amigos. Pode ser que eles, olhando o terror que nós estamos passando, que você está passando, que eles pensem, ele deve ter pecado, ele deve ter feito alguma coisa errada. Uma segunda aplicação desse texto é, se você vê algum irmão, alguma irmã, algum parente passando por uma situação difícil, se você não tem uma palavra boa para dar, a não ser que Deus tenha colocado em você uma palavra de correção, como aconteceu com o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, que o povo estava sofrendo e Deus falava, fala para eles que eles vão sofrer porque eles estão no pecado. Tirando essa hipótese em que Deus fala para você claramente que a pessoa está passando por uma situação em que você deve dizer ainda, está passando porque o Senhor quer, você deve ou ficar calado ou trazer uma palavra de conforto e de consolo para a pessoa, querendo ajudar, porque afinal de contas ele é seu amigo. Jó aqui estava esperando isso. Ele fala, eu esperava que vocês me dessem uma palavra de ânimo, não uma palavra que vem como ribeiro, como torrente de água que vai passando na frente de tudo e muitas vezes passa escondido debaixo de uma geada que se esconde no meio da neve. Eu esperava isso, mas vocês vieram dessa forma para mim. E por último, muitas vezes Deus vai permitir processos em nossa vida que nós,
por um determinado momento não vamos entender. Jó estava aqui tentando entender, mas ele não conseguia entender a razão. E por esse motivo ele falou: eu queria morrer, Deus. Não, quando Deus coloca uma prova, nós ainda não entendemos. A aplicação aqui é: no tempo certo Deus vai dar a resposta. No tempo certo ele responderá a razão da provação. Tudo tem o seu tempo. Existe o tempo da provação, existe o tempo da guerra, existe o tempo da luta, existe o tempo do sofrimento. Existe o tempo em que você está sendo tratado por Deus em alguma coisa e você não entende. Mas depois Deus mostra qual foi o motivo daquela prova, o motivo da situação que Ele permitiu que você passasse. E quando você entende, tudo faz sentido e você dá graça e glória a Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Nós vamos continuar lendo os próximos capítulos e nós vamos ver que, no final, ele não fica triste com Deus. Em nenhum momento ele reclamou de Deus, mas, pelo contrário, ele diz: que bom que agora com os meus olhos eu vejo. Ou seja, ele consegue mais adiante entender a razão do sofrimento pelo qual ele passou. Então, o sofrimento não representa que Deus não está com você. O sofrimento não significa que Deus abandonou aquela pessoa que talvez você queira julgar. Não julgue uma pessoa em razão do sofrimento que ela passa. Deus pode estar aperfeiçoando alguma coisa na vida daquela pessoa que corresponde a um mistério de Deus em relação àquela pessoa. Se for para dizer alguma palavra, que seja uma palavra de ânimo, que o Senhor lhe dê entendimento desse sofrimento que você está passando e que o Senhor te dê força para que você consiga passar por esse tempo. Que você não deseje a morte como Jó chegou a desejar nesse capítulo 6, diante da gravidade da sua situação, mas que você consiga ter resiliência e agradecer a cada dia pelo mal até o momento em que a vitória lhe vier. Então, que exista uma palavra boa, que exista o entendimento de que o sofrimento humano não significa que a pessoa está longe de Deus, que exista o entendimento de que o sofrimento é algo que faz parte da vida e que todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, passar por algum tipo de sofrimento em razão de um propósito que Deus pode ter em nossa vida. Essa é a palavra de hoje. Fiquem na paz de Jesus. E se você lembrou de alguém que está passando por alguma situação parecida, alguma decepção com os amigos, uma situação de dúvida em relação ao que fazer, que está pedindo a Deus resposta e sem resposta, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos. Amém, amém.